Olá, eu sou a Diana, bem-vinda aqui ao Papéis e Letras e hoje vou-vos falar do outono gótico. Bom, para quem me tem acompanhado ao longo dos anos no Instagram, sabe que nos últimos dois ou 3 anos, já não sei, eu promovo uma iniciativa pelo Instagram que é o Outono Gótico, que normalmente decorre desde o primeiro dia do outono até ao último, portanto, começando em setembro e acabando em dezembro. No entanto, este ano vai acontecer, como é óbvio, vocês já perceberam, não é? Este ano vai acontecer o outono gótico, mas eu vou cingi-lo aos 2 meses de outubro e novembro. Portanto, o outono gótico vai começar no dia 1 de outubro para acabar no dia 30 de novembro, para haver assim um pré e um pós-Halloween. E então, no que é que consiste o outono gótico? O outono gótico é basicamente ler livros dentro da estética gótica durante estes meses de outubro e novembro, basicamente é isso. O que é o gótico? Eu fiz um post também há 2 ou 3 anos, lá está, eu depois ponho aqui em baixo no link da descrição. Eu fiz um post sobre o que é a literatura gótica, os clássicos, os temas principais da literatura gótica, da estética gótica, obras contemporâneas também, algumas delas que já se tornaram clássicos também do género. Faço também assim um apanhado de filmes e de séries de televisão que estão dentro dessa estética. Aliás, eu estou ansiosíssima para me... Assim, quando o tempo começar a ficar mais frio, porque volta e meia chove e depois está sol, depois está calor e depois está o tempo mais fresco e a pessoa não sabe a quantas anda, não é? Aliás, o outono é isto, não é? Mas a pessoa já quer frio e noites de chuva e trovoada e coisas do género, não é? Estou ansiosíssima para voltar a ver uma das minhas séries de conforto, que é Penny Dreadful, as três temporadas originais com a Eva Green. Eu sei que houve uma outra que foi gravada depois, que já não tem os mesmos atores, mas eu quando falo em Penny Dreadful é nessas primeiras 3 temporadas com Eva Green. Se não me engano, ela está disponível no Disney Plus, se não me engano. Eu sei que está não é na Netflix, mas eu acho que é na Disney Plus que ela está disponível completa. E se vocês gostam de histórias góticas, da época vitoriana, aquela série é para vocês, não só pelos episódios, pelas personagens, pelo guarda-roupa. Eu quero aquele guarda-roupa todo da Eva Green, que é maravilhoso, e ela é maravilhosa nessa série, faz um papel excepcional, portanto aconselho a todos a verem. Nós temos personagens da literatura, por exemplo, da literatura clássica gótica, que são personagens naquela série, e portanto temos espíritos, fantasmas, temos bruxaria, temos feitiços, temos seances, temos uma data de coisas, possessões, demónios, assim, enfim. Depois tudo aquilo tem uma explicação, mas de facto é uma série muito boa, com um argumento excelente, com uma cinematografia maravilhosa. Eva Green, mais uma vez, Eva Green poderia estar a fazer um filme sobre a lista telefónica, que seria maravilhoso, percebem? Mas pronto, já perceberam que eu sou uma fã da Eva Green. Mas pronto, aqui foi um momento à parte para eu ter o meu momento fangirl com Penny Dreadful. Mas, de facto, sobre o que é a literatura gótica, eu de facto já fiz um post no blog que vou deixar aqui na descrição, sobre as origens do termo gótico, sobre as primeiras obras de ficção gótica e, portanto, podem lá encontrar assim o básico dos básicos sobre este tema. Outra coisa que eu queria dizer é que terror não é igual a gótico, ok? As obras do gótico podem ter elementos de terror, mas as obras de terror não são necessariamente góticas. Qual é que é a diferença, Diana, entre o terror e o gótico? No século XX, normalmente estes dois termos têm sido utilizados quase como se fossem, para nos referirmos quase à mesma coisa, mas não são. Porque o objetivo do terror é perturbar, é assustar, é causar angústia, é causar repulsa, não é? No leitor.
e tem uma componente muito mais visual, digamos assim, nas histórias. E portanto é esse o objetivo do terror, é aquela reação mais visceral de oh, o que é que está a acontecer aqui, ok? O gótico é mais subtil, causa, normalmente constrói assim uma atmosfera de alguma coisa que não está bem, mas que nós não sabemos muito bem o quê, ok? Tem muito mais foco na questão psicológica e emocional, tanto das personagens como no leitor, na reação que isso causa ao leitor. E portanto é um medo mais subtil, mais nas entrelinhas, e que joga com a nossa ansiedade, não só em relação àquilo que está a acontecer, porque nós não sabemos muito bem o que é que está a acontecer, não é? Ou podemos ter suspeitas, mas não sabemos claramente o que é que está a acontecer. E normalmente tece uma crítica ou um comentário em relação a questões sociais, religiosas, políticas, enfim, que se relacionam com o período em que essa obra está a ser escrita. Okay? Portanto, normalmente o gótico tece um comentário desse género. É o caso do Drácula, é o caso do Frankenstein, é o caso do Dorian Gray. Quase todos os clássicos do gótico destes períodos tecem algum tipo de comentário. E portanto é esta a diferença entre o gótico e o terror. Para este ano, não vai haver... Este é um desafio que não tem metas de leitura, não tem livros obrigatórios, não tem assim nada. Não vou fazer leituras conjuntas porque já é muita coisa, amigos. Já é muita coisa e a pessoa não tem tempo para tudo. E então, basicamente eu deixo assim ao vosso critério aquilo que vocês querem ler ou que possam colocar na vossa TBR ou o que seja. A iniciativa normalmente eu vou colocando também, eu vou partilhando aquilo que as pessoas partilham comigo, não é? Normalmente tagam o meu nome, Papéis e Letras, no Instagram e usam também a tag Outono Gótico 23, 23 por ser o ano 2023, não é? Portanto, hashtag Outono Gótico 23 e taguem o meu nome no Instagram. Partilhem as vossas leituras, partilhem as vossas TBRs, as vossas sugestões, recomendações, porque eu acabo por partilhar também todas essas coisas para quem possa estar a acompanhar o desafio, para eu própria, não é? Muitas vezes para eu própria adicionar livros à TBR. E, portanto, é sempre um período de partilha, de leitura, de experiência, muitas vezes, para quem nunca leu nada dentro da literatura gótica, portanto, é sempre muito interessante e é uma coisa muito descontraída. Se quiserem ler só um livro de literatura gótica está ótimo, se quiserem ler 20 livros de literatura gótica também está ótimo, cada um ao seu ritmo. Conforme a vossa vontade, conforme o chamamento e portanto está tudo bem. Eu própria às vezes consigo ler mais, às vezes consigo ler menos. O ano passado, por exemplo, com o volume de trabalho que eu tive, só consegui ler acho que foram dois livros de literatura gótica, portanto está tudo bem, a vida acontece, às vezes o chamamento também está para aí virado, outras vezes não está, e então há que aceitar, não é? Há que aceitar. E portanto é isto que eu tinha a nível do Outono Gótico, era isto que eu tinha para vos explicar. Agora, recomendações. Eu trago aqui algumas recomendações, como é óbvio, não é? E então eu tenho aqui, eu dividi os livros, eu estou a olhar, porque eu tenho aqui as pilhas deste lado. Eu dividi estas pilhas em duas categorias, não, em três categorias, minto. Em clássicos da literatura gótica, e clássicos da literatura gótica para mim são as obras do século XVIII e XIX. Depois os chamados clássicos contemporâneos, porque são obras que já foram escritas durante o século XX e que entretanto se tornaram clássicos da literatura gótica contemporânea, não é? E depois também tenho aqui uma mini pilha e vou-vos mostrar aquilo que eu gostava de ler. Não sei se é aquilo que vai ser lido, não é? Mas pelo menos eu gostava de ler, depois veremos, não é? Bom, em relação aos clássicos da literatura gótica, eu queria começar, eu só vou recomendar, como é óbvio, livros que eu já li, ok? Eu não os li todos, ainda faltam
principalmente em relação aos clássicos. Ainda faltam alguns, mas eu só vou recomendar aqueles que eu já li porque só posso falar sobre eles, não é verdade? Então, quando se fala de literatura gótica e que se pensa nos originais dos originais, pensa-se no Castelo de Otranto, que é de Horace Walpole, que é considerada a primeira obra dentro da estética gótica, e é nela onde nós vemos os principais temas, as principais imagens, os principais simbolismos a surgir dentro da literatura gótica, que depois vão sendo replicados ao longo do tempo. E este livro, no caso, tem 3 obras. Tem o Castelo de Otranto, tem o Vathek e o Nightmare Abbey. O Vathek também é considerado uma das obras principais que estão na gênese da literatura gótica. E eu só li ainda o Castelo de Otranto, li o ano passado, gostei, é muito giro, tem ali uma pitada de humor bastante interessante. E portanto recomendo o Castelo de Otranto, se vocês querem saber como é que isto tudo começou, digamos assim. E portanto recomendo. Depois, quando se fala em literatura gótica, há 2 obras que nós pensamos logo imediatamente, e são estas 2 que eu trago aqui: Frankenstein e Drácula, não é? Fala-se no gótico, fala-se em terror, horror, e são estas 2 imediatamente que vêm à mente da maioria das pessoas. Eu li este livro já há alguns anos e reli o ano passado e continuei a amar. É um dos meus livros favoritos, e o ano passado reli-o nesta edição belíssima. Vocês conseguem ver aqui estas coisinhas todas, isto é maravilhoso. A edição do Drácula desta mesma coleção é fantástica, é lindíssima. Eu acho, aliás, todos os livros desta coleção da Penguin, as capas são lindas de morrer. A do Drácula então é maravilhosa. Mas eu comprei este Frankenstein, então está na minha coleção. Lindo e maravilhoso, é um dos meus livros favoritos de sempre, e não quero ofender ninguém, mas eu gosto mais do Frankenstein do que do Drácula. São os 2 icónicos, são os 2 basilares, são os 2... aliás, estes 2 livros, volta e meia, sofrem adaptações novas para o cinema, para séries, portanto são livros que continuam perfeitamente atuais e continuam a ser atualizados de acordo com as nossas ansiedades e valores, não é? Das épocas em que eles são recriados. E de facto aqui em Frankenstein nós temos o Dr. Frankenstein e a sua criação do monstro ou da criatura, que nunca tem nome, não é? E aqui em Drácula temos o vampiro, não é? A história clássica do vampiro não é a primeira história de vampiros, atenção, mas é a única que eu li dentro deste espectro dos clássicos, não é? Portanto, nós temos aqui o Drácula de Bram Stoker, que é uma obra-prima, mas que não é uma das minhas favoritas. Peço desculpa. De facto, há aqui algumas coisas que me irritaram, como a Mina. A Mina é uma personagem irritante. Lamento dizer. Lamento dar-vos esta informação dramática, mas a Mina é uma personagem irritante. Mas quer dizer, é um clássico da literatura gótica, é quase obrigatório ler o Drácula. Se vocês gostam de histórias de vampiros, têm que ler o Drácula, como é óbvio, não é? E portanto estes 2 livros também recomendadíssimos e clássicos da ficção da literatura gótica. Depois trago aqui mais 3 clássicos, mas vou uma coisa de cada vez. Primeiro, um clássico que eu também li o ano passado e de que gostei bastante. O final deste livro deixa-nos assim a pensar sobre tudo aquilo que nós lemos até àquele ponto, não é? E é o The Turn of the Screw de Henry James. Em português eu acho que é A Volta do Parafuso. Vou pô-lo deste lado por causa dos reflexos. E este livro, como podem ver, também tem aqui algumas anotações. É um livro é uma história que joga com as nossas percepções daquilo que é real. Será que aquilo que nós estamos a ler é real? Será que é fruto da imaginação de alguém? Será que estamos perante eventos sobrenaturais? Será que são alucinações de alguém? Será que é outra coisa qualquer que nós não sabemos o que é? Não é? E é um livro curtinho. Mas nós temos aqui muitas reflexões sobre estes temas. E ainda por cima nós temos aqui uma coisa relacionada com crianças, porque o livro relata a história de uma rapariga que é contratada para
tomar conta e ser professora de 2 crianças em casa. E é isto, não é? Isto passa-se no século XIX e, portanto, temos aqui material para uma boa história gótica. E é pequenino, isto lê-se num instante. Depois, outro clássico que eu tenho aqui, que é um dos meus favoritos, é The Picture of Dorian Gray, ou O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu tenho estas edições da Penguin, que na altura eram os livros que eu comprava, os clássicos da literatura inglesa, eram estas edições que eu comprava, que isto custava-me tipo 3 euros na FNAC, ou uma coisa assim de género. Mas eu gosto tanto deste livro que já merecia assim uma edição melhorzita, e também quero ver se o faço. Esta história... Oscar Wilde é maravilhoso, ponto número 1, não é? Não há nada que eu tenha lido do Oscar Wilde que eu diga assim, não gostei tanto. Não, o homem escrevia maravilhosamente bem. Portanto, o Dorian Gray é um clássico da literatura gótica, tem aqui reflexões estéticas, filosóficas, morais, artísticas, enfim, o que vocês quiserem, está aqui tudo. E é uma obra maravilhosa para se ler também nesta altura, é um clássico, já escrito publicado pela primeira vez em 1890, portanto já muito perto do final do século XIX. O Oscar Wilde era considerado uma figura problemática na altura, nós todos sabemos porquê, mas de facto a obra dele resiste ao teste do tempo, e o Retrato de Dorian Gray é um clássico que vocês têm que ler. Vocês não têm que ler nada, como é óbvio, vocês têm que ler aquilo que vocês gostam e aquilo que vos apetece. Mas de facto, esta obra é muito importante para a estética gótica e é uma das minhas favoritas de sempre. E depois também mais um clássico, este muito mais conhecido por causa do musical e das adaptações para o cinema, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Este livro já foi escrito ali no início do século XX, nos primeiros anos do século XX, mas para todos os efeitos ainda conta como clássico para mim. Então quase toda a gente conhece a história do Fantasma da Ópera por causa do filme, não é? Dos filmes e do musical do Lloyd Webber, mas essa não é a história do Fantasma da Ópera, ok? E eu gostei infinitamente mais do livro do que do filme. O filme é maravilhoso, atenção, o filme... aquela adaptação com o Gerard Butler, que faz de Fantasma da Ópera, não é? Eu amo essa adaptação e amo a cinematografia e as roupas e as músicas, quer dizer, a pessoa, não é? Já faz parte da minha identidade quase, e gosto imenso das adaptações. Mas este Fantasma da Ópera original é tão mais do que aquilo que está nas adaptações, porque as adaptações focam-se muito naquela relação do fantasma da ópera com a Christine, não é? E aqui, isso é uma parte do livro, isso é uma parte e nem sequer é a mais importante do livro, não é? Nós temos aqui a descrição de uma ópera que acontecem coisas estranhas lá dentro, não é? E que há esta criatura que é o fantasma da ópera, que é uma criatura meio mística, que ninguém sabe se é real ou se não é real. Depois temos aqui um mistério. Enfim, temos várias coisas a acontecer neste livro que nos prendem do início ao fim. E o final deste livro, eu chorei. É raro eu chorar com livros, mas eu chorei no final deste livro, porque é uma coisa bastante emocionante, e de se partir o coração. E portanto eu aconselho a leitura também do Fantasma da Ópera. Também é uma coisa pequenina, também é curtinho e vale muito a pena, vale muito a pena. Depois, outro livro que eu tinha aqui e que é essencial, é um autor essencial, que é Edgar Allan Poe. Eu não tenho um livro com um conto ou 2 contos, eu tenho um livro com todos os contos, não é? Isto é o The Collected Tales and Poems of Edgar Allan Poe, e portanto nós temos aqui, além da poesia dele, temos aqui vários contos, como por exemplo o The Murders in the Rue Morgue, The Pit and the Pendulum, The Fall of the House of Usher, Black Cat, The Telltale Heart. Portanto temos aqui muita coisa
do gótico do Sr. Edgar Allan Poe. Aliás, não sei se é agora em outubro ou se já é só em novembro, vai sair uma adaptação para a Netflix de The Fall of the House of Usher. E é claro que a pessoa vai reler, não é? Porque eu já reli este conto há bastante tempo, eu acho que ainda estava na licenciatura, quando, eu acho que nós falámos, eu agora não tenho a certeza, já foi há muito tempo, mas eu acho que nós falámos do Poe porque na altura a minha professora, a professora que eu tive de literatura norte-americana deste período, fez muita da sua investigação e a sua tese sobre Poe e portanto tenho a certeza que falámos no Poe algures durante o semestre, não é? E de facto foi um autor que me ficou na cabeça e depois eu acabei por ler outras coisas fora do âmbito das aulas e eu já não me lembro de muita coisa sobre o The Fall of the House of Usher e portanto preciso de reler para depois ver a série da Netflix, que eu quero muito ver o que é que eles vão fazer, porque eu já vi o trailer e pareceu-me bem interessante e portanto vocês também ficam muito bem servidos com os contos do Poe que eu aconselho aqui. Depois, outro clássico da literatura que tem também traços góticos e portanto é considerado um livro gótico, que é um dos meus livros favoritos de sempre e que eu todos os anos digo que o vou reler e depois nunca consigo relê-lo. Queria ver se era este ano, mas não sei, que é Jane Eyre de Charlotte Brontë. Esta é uma edição especial. A edição que eu tinha era daquelas da Oxford, que está ali, ainda está ali, muito amarelada, com sublinhados e post-its, porque eu estudei a obra também na faculdade, quando estava na licenciatura, e há uma Diana antes e uma Diana depois de ter lido Jane Eyre, e fez-me olhar para a literatura e para as histórias de uma forma diferente. E a Diana antes de... Estou a falar na terceira pessoa, isto é horrível. Eu, enquanto leitora, não pensava muito sobre aquilo que lia e quando eu leio Jane Eyre parecia que me tinham sido abertas portas que eu nunca pensei que estavam lá e que pudessem ser abertas. Portanto, este livro marcou-me, sem dúvida. Eu já o reli 2 vezes, acho eu, mas gostava muito de o reler novamente. É um dos meus livros de conforto, é um dos meus livros favoritos e esta altura do ano, do outono e do frio, é perfeita para ler Jane Eyre. Esta edição é uma edição especial, comemorativa, numerada, da editora Thomas Nelson. E portanto isto aqui tem umas ilustrações aqui para o meio, deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui. Okay. Isto é um pedaço do texto que é escrito aqui com esta ilustração e depois por trás tem assim um padrão e portanto estas coisas assim mantêm-se aqui novamente. Traz um marcador que é bastante bonito, dá para tirar do plástico, mas eu não vou tirar do plástico, como é óbvio, que é assim. E portanto eu quero muito ver se o consigo reler este ano. Esperemos que sim, mas nunca se sabe, não é? Depois, outro clássico da literatura gótica, e falando de Brontë, eu não tenho aqui o livro, mas é o Wuthering Heights, que eu vou deixar aqui deste lado. Wuthering Heights, ou Monte dos Vendavais, em português. É um clássico de uma outra irmã Brontë, não é? Emily Brontë. Vão por vossa conta e risco, está bem? Eu não gostei do Wuthering Heights. Eu não gostei do Wuthering Heights, e não gostei do Monte dos Vendavais. Aquelas personagens são execráveis, lamento. Mas fica aqui nas recomendações porque eu conheço muita gente que adorou o Monte dos Vendavais e é um favorito de muita gente e eu percebo porquê também. Mas de facto fica aqui a recomendação, como é óbvio, e porque é um clássico e porque é amado por muita gente, só não o é por mim, está bem? Pronto, é isso. Não me odeiem, não me cancelem. Agora, livros contemporâneos, que alguns não são assim tão contemporâneos porque têm 100 anos, não é? Mas livros que já foram escritos no século XX, durante o século XX.
Eu estou aqui só a olhar para as minhas cábulas para não me esquecer de nenhum livro. Um dos meus favoritos, que eu também não tenho porque eu li em e-book, mas tenho que tratar disso, eu tenho que ter esse livro na minha biblioteca porque é um dos meus livros favoritos, é o Rebecca, da Daphne du Maurier. É um livro fantástico, tece uma atmosfera, um ambiente bastante tenso e de suspeição e de nós não sabemos, está ali qualquer coisa. E portanto, é um livro inspirado em Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu quando li, eu não sabia, mas eu quando li estava a pensar, isto é muito parecido, há aqui coisas muito semelhantes, há aqui tópicos, há aqui questões a nível da parte psicológica das personagens e de como é que a ação se desenrola, que é muito parecida com Jane Eyre, é reminiscente de Jane Eyre, e de facto há essa ligação com Jane Eyre. E eu gostei muito do livro, é um dos meus livros favoritos também, o Rebecca. Quero muito tê-lo na minha estante, porque já o li há bastantes anos e portanto já merecia uma releitura e um lugar aqui nas minhas estantes já agora, não é verdade? Depois, trago-vos aqui também uma autora que eu gosto muito, de um livro que li o ano passado e outro livro que já li há alguns anos também, há uns 4 ou 5 anos. Esse que eu li há 4 ou 5 anos é o We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson, e o que li o ano passado é o The Haunting of Hill House, também da Shirley Jackson. Esta mulher escrevia tão bem. Estes livros são pequeninos, são curtinhos. Portanto, se vocês quiserem ler ou um, ou o outro, ou os dois, já agora, são leituras bastante fáceis de fazer e são curtinhos e tudo mais. Apesar de serem ambos do gótico, têm atmosferas completamente diferentes. Esta atmosfera, eu achei, pelo menos na minha opinião, é muito mais pesada e muito mais complexa do que esta. Okay? Não quer dizer que este seja um livro fácil e leve e engraçado, não sei o quê, não é isso. Mas de facto são aqui duas histórias dentro da mesma estética, mas que são tão diferentes. Okay? Isto aqui, este We Have Always Lived in the Castle, é sobre duas irmãs que vivem clausuradas na sua casa, mas aconteceu ali qualquer coisa, nós não sabemos o que é que foi, aconteceu ali qualquer coisa à família, nós temos algumas suspeitas, mas não sabemos muito bem o que é que aconteceu até ao final. Neste livro temos a nossa protagonista, que é Eleanor, que vai para uma casa, juntamente com outras pessoas que ela não conhece de lado nenhum, e no fundo vão ser assim uma espécie de cobaias de teste para ver as reações delas em relação à casa onde elas vão estar. O Stephen King chamou este livro de a maior obra, ou a obra mais importante, ou a principal obra, o que quer que sejam, de casas assombradas. Portanto, isto vindo do Stephen King não é pouco, não é? E de facto, olha, eu estava a falar nisso, está aqui na capa. Um comentário do Stephen King diz assim: As nearly perfect a haunted house tale as I have ever read. Portanto, isto é dizer muito, vindo do Stephen King, não é? E de facto nós temos aqui uma das melhores histórias de casas assombradas que existe na literatura, e eu gostei muito deste livro. E ainda hoje, volta e meia, às vezes penso nele. Portanto, temos aqui então 2 da Shirley Jackson. Outro que eu li há 2 anos e de que gostei bastante, e este é muito recente, já é dos anos 2000, penso eu. Exato. Este livro foi publicado em 2017, mas a primeira edição aqui em Portugal, esta edição da Clube de Autor, da Top Seller, peço desculpa, é de 2019 e estou a falar de Companhia Silenciosa, de Laura Purcell. Este livro é muito giro. É um gótico contemporâneo, mas a história contemporânea no sentido de que foi escrito agora, não é? Nos anos 2000, mas a história reporta-se ao século XIX, ok? Mas é um livro muito... é assim um cozy gothic.
não existe, como é óbvio, não é? Estou a inventar termos, não é? Mas é assim um gótico de aconchego, porque é assim aquela leitura, para mim, não é? Estou a falar, para mim, é assim aquela leitura que não é muito complexa, mas tem aqui todos os elementos da estética gótica na literatura e que apetece ler naquelas noites de chuva e tempestade e com a lareira acesa. Não é? Eu não tenho lareira, mas seria como se tivesse. E portanto temos aqui também uma casa e uma protagonista que houve coisas na casa. E há umas figurinhas que aparecem que eram muito típicas no período vitoriano das pessoas terem, umas figuras em madeira, normalmente de tamanho real, não é? De pessoas e de crianças e tudo isso. E estas figurinhas que estão confinadas no sótão, acho eu, volta e meia aparecem nos corredores. Pronto, e é isto, basicamente. É um livro muito giro, eu gostei bastante deste livro e vocês já vão ver, eu tenho outro dela para ler aqui em casa e quero ter mais livros, quero ler mais coisas desta senhora, porque de facto ela escreve bastante bem e eu gostei muito deste livro. Outro clássico contemporâneo, que eu também não tenho aqui, porque eu li em e-book, portanto tenho no Kobo, que é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. É um livro sobre vampiros, como é óbvio, não é? E que eu adorei. Eu depois, quando fui ver o filme, senti-me um bocadinho desiludida, porque não é bem aquilo. O teatro dos vampiros, então, é assim uma coisa fantástica no livro, e depois a pessoa vai ver no filme e pensa, o António Bandeiras como vampiro. Não, por favor, não. Mas o Tom Cruise como Lestat está maravilhoso. E eu não sou fã do Tom Cruise, atenção. Mas o Tom Cruise, não há outro ator, agora que já vi o filme, não é? Não há outro ator tão adequado como o Tom Cruise para fazer de Lestat. Não há, lamento. O livro da Anne Rice é muito bom para quem gosta de vampiros e para quem já leu o Drácula ou não, também não precisam ter lido o Drácula para irem a ler o Entrevista com o Vampiro. É muito bom, gostei muito da atmosfera, gostei muito das personagens, gostei muito das voltas que aquilo dá e tenho pena de não ter continuado a ler os livros da Anne Rice, mas acho que eventualmente lá chegarei, não sei quando, mas chegarei, porque eu gostava de continuar a ler mais sobre a obra da Anne Rice e portanto aconselho vivamente também a Entrevista com o Vampiro da Anne Rice. Agora, livros que eu gostava de ler este ano dentro da estética gótica, não é verdade? Bom, primeiro, reler esta coisa, não é? Reler Jane Eyre e voltar a apaixonar-me por esta narrativa e estas personagens e o Mr. Rochester. E o Mr. Rochester é um homem problemático, atenção, mas eu tenho consciência disso. Eu adoro estas duas personagens e a dinâmica entre a Jane e o Mr. Rochester é maravilhosa. Depois, como eu disse, gostava de ler mais da Laura Purcell e aqui está. Temos o Bone China e eu não sei muito deste livro, e ainda bem, porque eu acho que é assim que eu quero ser. Quero continuar, mas pelo que eu percebi, continua dentro da mesma estética dali, do gótico e da Companhia Silenciosa que eu li há 2 anos e esta capa é linda, vocês conseguem ver? Aqui assim uns reflexos, é porque nós quando olhamos para ela não vemos esses reflexos, é só uma capa preta com estes bonecos, mas quando bate a luz nós vemos, é como se tivesse porcelana rachada ou partida, não é? Portanto, estou muito curiosa para saber do que é que vem aqui da Sra. Laura outra vez e só espero coisas boas, não é? Depois, outro livrinho que eu comprei o ano passado, acho que foi no final do ano passado, que é assim pequenino, e que é este, The Mad Women's Ball, de Victoria Mass. Isto é século XIX, é asilos para mulheres consideradas na altura loucas, que são mães, que são filhas, que são irmãs de gente da alta sociedade, não é? Uma vez por ano há este baile, que é o Mad Women's Ball, portanto o baile das senhoras loucas, e só que entretanto há aqui uns mistérios, umas coisas que acontecem, e eu estou muito curiosa para saber o que é.
e portanto quero ver se leio. Depois outro também que tenho aqui, que eu já percebi que são pequenos, eu não me dou muito bem com contos, mas como é um livro que eu quero muito ler, eu vou fingir que isso não acontece. Vá. Que é este, As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques. São vários contos, acho eu, que estão dentro da estética gótica. Aliás, eu comprei este livro na Feira do Livro. Porquê? Porque eu li a primeira frase, que é: a minha família acha que sou doida. Logo assim para começar, não é? E depois aqui atrás, na sinopse diz: nestas narrativas de macabro, selvagens, imaginativas e diabolicamente ousadas, eu pensei, para tudo, vou levar, não preciso saber mais nada. Portanto, estão aqui várias histórias que estão compiladas dentro destes temas, desta estética, e portanto eu quero ler, não é? O livro também não é muito grande, e portanto também quero ver se leio este livro. Depois outro que eu comprei o ano passado também, acho que foi o ano passado, ou foi este ano, já não sei se foi este ano, é capaz de ter sido este ano, pronto, eu já não sei quantas é que ano, mas pronto. É este, The Cloisters, de Cathy Hayes, que foi agora, inclusive, publicado por cá, ou foi no final de agosto ou já foi este mês de setembro, acho que foi este mês de setembro. Está traduzido como Os Claustros, agora não lembro de que editor é que é, mas eu comprei porque esta capa, meu Deus, esta capa, não é? Esta capa é tudo. O livro pode não ser muito bom, mas pelo menos a capa é linda, não é? Pronto, isto tem a ver com tarot, não é? É aqui uma história relacionada com cartas de tarot. Pelo que eu percebi, tem-se assim uma atmosfera bastante enigmática, bastante de suspense, e portanto estou muito curiosa para saber o que é que vai vir daqui. Depois, outro livro que eu também gostava de ler e que está na calha para comprar agora, algures no tempo, eventualmente, é o A Dowry of Blood, de S.T. Gibson. E este livro vai contar a história da primeira mulher do Drácula. E só isso para mim está ótimo, não é? Para mim está ótimo. E depois a capa também é maravilhosa. E só coisas a contribuir, não é? E portanto também gostava muito de ler esse. Não sei se vai acontecer. O que é que pode acontecer também? É eu ler outros livros quaisquer que não são estes, que eu acabei de mencionar, não é? Porque hashtag chamamento no comando. Portanto, posso ler estes, posso ler outros, posso ler alguns destes e alguns dos outros que eu não mencionei porque não sei o que é que vou ler, não é? Mas eu tenho assim uma lista no Excel, isto é mesmo coisas de nerd, tenho uma lista no Excel com os livros dentro da estética gótica que eu tenho em papel e em e-book e que eu gostava de ler e que são apropriados para esta altura do outono gótico, e portanto é uma questão de eu ir à lista e ver, não é? Eu tenho para lá livros também com bruxas e com assombrações, casas assombradas e sim, e portanto, não sei, vamos ver o que é que calha e depois logo se vê. Portanto, olhem, é isto. Espero que vocês se sintam curiosos e que participem no outono gótico e que estejam atentos. Já sabem, para seguir esta iniciativa é irem ao meu perfil do Instagram, Papéis e Letras. Aliás, eu tenho mesmo um destaque, eu acho que é só um destaque das stories com as coisas do outono gótico do ano passado. Depois, nos guias do Instagram, tenho aqui assim um destaque do outono gótico de 2021 e não de 2022. Porquê? Calma, porque este destaque de 2021 tem um post com recomendações de literatura gótica, que eu acabei de partilhar com vocês aqui também. Tem também o básico do outono gótico, que é igual desde essa altura até agora, não é? E depois tem as minhas reviews dos livros que eu li em 2021 e em 2022 para o outono gótico, que não foram muitos, é verdade. Muitos destes clássicos, por exemplo, que eu já li, foram lidos antes de eu ter Instagram e estas coisas todas, e por isso há muita coisa que falta ali, como é óbvio.
Mas é isso. Se quiserem acompanhar, é seguirem o meu perfil, Papéis e Letras. Sempre que partilharem coisas e que me tagarem lá, eu também partilho. Sugestões, TBRs, recomendações, leituras que estão a fazer, leituras que querem fazer. Enfim, é só usarem a hashtag OutonoGótico23 e o meu nome do Instagram e está tudo fixe, ok? Pronto, espero que tenham gostado destas recomendações, que vos tenha suscitado curiosidade para lerem algum destes livros, eventualmente para se juntarem a mim e à malta que vai ler literatura gótica em outubro e em novembro. E é isso. Obrigada por terem assistido e nós vemos no próximo vídeo.